A depressão é a dor que acomete a alma e, por ser abstrata, passa despercebida muitas vezes. E não é por isso que dói menos, pelo contrário. A depressão tem componentes multifatoriais, mas aqui nesse vídeo nós vamos abordar mais explícita e especificamente os de tratamento psicológico e emocional. A depressão está geralmente ligada a alguns fatores principais: falta de sentido na vida, falta de sentimento de pertencimento e de missão de vida, a traumas, sentimentos de rejeição, apego ao passado, dificuldade de lidar com certas perdas, como por exemplo, de pessoas da família, emprego, dinheiro, oportunidades, relacionamentos afetivos, uma dificuldade em aceitar a si mesmo, os outros ou o mundo. Existe um acúmulo de tristezas não resolvidas ou não compreendidas. E essa falta de realização repetitiva em alguma área da vida faz com que a pessoa não veja futuro possível. O tempo, então, começa a parecer se arrastar e a pessoa se sente o tempo todo deprimida. Na depressão, a tendência de se pensar de forma bem específica. E essa maneira, ela é autopejorativa, pessimista, desesperançosa e autopunitiva. Há um grande sentimento de inutilidade, uma sensação de angústia e ansiedade acompanhando. A depressão provoca um profundo sentimento de impotência, de inconformismo. Uma pessoa que está sendo relativamente ativa pode estar com depressão. Então é preciso tomar cuidado e ficarmos atentos a isso. Ninguém além dela mesma sabe como ela está se sentindo verdadeiramente por dentro. Tem gente que finge muito bem, até para si mesma. E os inúmeros casos ultimamente de pessoas aparentemente felizes, sorrindo, e no dia seguinte que cometem suicídio é assustador. E é por isso que muita gente se surpreende. Algumas palavras e frases, por exemplo, se repetem continuamente na cabeça da pessoa. E pode ser que ela passe a acreditar que isso seja o seu sintoma. Pode parecer um mero detalhe, mas isso é bem importante. Você não é isso que apresenta estar sendo hoje. Você está sendo uma pessoa depressiva. E eu te digo, com toda a convicção, que isso te pegou pela forma com a qual você tem avaliado você mesmo, as outras pessoas e os eventos ao seu redor. Até não ver cor nem gosto nenhum pela vida e algumas coisas acontecerem, excetuando causas puramente biológicas, que não serão objetivo do estudo aqui do nosso vídeo, até chegar nesse ponto que você chegou, é porque todas as coisas que você acreditava caíram por terra em algum momento. Então, aquele mapa de mundo que você tinha precisa ser alterado, porque senão as coisas parecem que não vão mais fazer sentido, e nem mesmo a tristeza parece fazer mais sentido. E aí você tem um profundo sentimento de desvalia, incompletude, de vazio, de incompreensão em relação a tudo, a todos e até de você. E aí que nesse ciclo vicioso vai entrando o desespero, que é o momento mais grave, mais delicado, pois quando você acha que não há saída e começa a questionar se não seria melhor não existir mais, existe um perigo muito iminente, que é a ideação suicida. Na depressão, existem alguns graus que nós chamamos do leve, moderado até o mais grave. O leve muitas vezes se mostra como baixa de humor, irritabilidade e interesse rebaixado pelas atividades em geral. Nos casos mais graves, temos a ideação suicida. Ultimamente, o número de pessoas famosas que temos notícia que têm se suicidado tem chamado muito a atenção. Muita gente se assusta porque muitas dessas pessoas não davam sinal algum, como a gente estava falando agora há pouco, né? Que estão doentes. Algumas pessoas mascaram seus sentimentos até delas mesmas, por detrás de um sorriso, muitas vezes por detrás do álcool, das drogas e de outros vícios ou compulsões. A depressão tem características mais clássicas, que são a falta de energia, a prostração, a falta de sono, libido ou fome excessivas. E quando uma depressão que já se desenvolveu para um grau mais severo, dá a ideia rígida que o único caminho seja acabar com a própria vida. E aí ela se mantém relativamente serena. Sim, é assustador isso, mas veja o que eu estou querendo dizer. Quando a pessoa começa a achar que nada mais faz sentido, ela passa a ter uma serenidade de que acabar com a própria vida seja a melhor coisa a fazer. E esse é o momento mais crítico. O importante é que ela saiba que não é ela quem precisa morrer, mas compreender e matar esse problema dentro dela. A pessoa que atenta contra a própria vida dificilmente quer se matar. Nos casos de suicídio por desespero,
no último instante em que a pessoa tem aquela atitude e concretizou a tentativa, ela demonstra ter se arrependido. A gente percebe isso nos casos que, ainda bem, ela não consegue concretizar o ato. Não é a própria vida que ela quer matar, gente, mas é aquilo que ela acha que não tem solução. A depressão se diferencia da tristeza porque, por exemplo, a tristeza é algo temporário e que serve para nos mostrar que alguma coisa na vida não está indo bem. E ela aparece por motivos bem perceptíveis, tendo uma hora que necessariamente vai embora, quando trabalhada, quando compreensível e quando compreendida. Ela cumpre a função dela, até você não precisar mais dessa tristeza. Até você encontrar formas mais satisfatórias de lidar com as adversidades da vida. Já na depressão, temos um caráter de doença e muitas vezes é difícil identificar as causas de forma mais clara por conta dos fatores falados no início do vídeo que foram se acumulando. A forma e o tempo ao qual as pessoas vão passar e ressignificar as experiências é algo bem particular, mas segue um período entre mais ou menos 2 semanas sim, intenso, 3 meses com algumas dessas sensações e sintomas para podermos apertar do sinal amarelo o vermelho de probabilidade de depressão. E a terapêutica recomendada? Bom, a terapêutica é que você primeiro vá adotando comportamentos bem devagarzinho, para ir de forma bem planejada e acompanhada por profissionais, voltando ao ritmo de vida que você tinha. Um bom terapeuta ajuda a pessoa a compreender as verdadeiras razões por detrás de todo esse desânimo, desse sentimento de impotência, inconformismo e de outras coisas que possivelmente ela nem lembra mais, pois é um conjunto de decepções e frustrações que fazem a pessoa ficar cada vez mais desmotivada e desgostosa da vida. É preciso identificar que nessa doença a pessoa está contaminada por sentimentos viciantes de se sentir mal. Obviamente, ela não faz de propósito, mas as emoções negativas acabam viciando. Por isso, vemos em muitos casos a pessoa querendo melhorar, mas ela não está conseguindo sem apoio profissional, porque ela não acredita e já não se sente com forças. Então, o primeiro passo é ajudá-la em pequenas mudanças comportamentais e no questionamento dos pensamentos e na oferta do exercício de imaginação e pensamento de outras possibilidades de escolha. A gente consegue ver muito bem isso na expressão física da pessoa. Caída, prostrada, aquela apatia geral. Mas é preciso ficar atento. Nem sempre as pessoas com depressão estão assim o tempo todo. Antes de você ter isso, você não era assim, não é mesmo? É muito diferente de falar sobre algo que você é, como ser branco, negro, moreno, etc. Quando você dança, canta uma música alegre, vê seu filme ou o programa que mais gosta, provavelmente não está sentindo depressão. Então, preste atenção nisso. Você não está se sentindo deprimida, deprimido quando não está exposto a coisas que te levem a se sentir e acreditar ser um fracasso, uma vergonha e logo ter a depressão. Você não está assim 24 horas por dia, como pensava estar, mas na verdade quando foca nisso. A depressão não é causa de nada, ela é sintoma. O que está faltando hoje para aquele tesão pela vida voltar? Um bom profissional saberá investigar com você como estão as áreas da sua vida e como melhorar isso. Um bom terapeuta vai lhe ajudar a compreender o momento da vida em que esse problema surgiu e se estabelecer um número de passos inúmeros para chegar a uma mudança positiva, instalando recursos e mudando as crenças limitantes, ajudando você a reencontrar o desejo pela vida e aquilo que faz seu coração bater mais forte. Para que aos poucos você possa retomar a capacidade de ver as coisas de forma mais ampla. Para que aos poucos você possa ver mais uma possibilidade que a vida pode lhe dar, e não apenas o que você considera como a única chance de saída ou de felicidade. Podem existir vários finais para uma mesma história e várias interpretações. E para isso, muitas vezes, é preciso acessar o inconsciente profundo, onde estão guardados todos esses registros. Existem outras pessoas passando o mesmo que você. Quando você busca atendimento e suporte terapêutico, o profissional terá os recursos necessários para te ajudar a compreender seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. E, sobretudo, como lidar e sair deles. Busque aquilo que seu coração perceba que vai te levar de volta para você e para o seu equilíbrio.
Descubra você por completo. Sabe, nos meus quase 10 anos de experiência clínica e por conta das experiências compartilhadas pelos pacientes, da minha própria e de outros tantos ótimos profissionais que assisti, acredito que todos os problemas possam ser vistos como desafios e não como devastadores quando compreendermos que estamos aqui para tirarmos a lição da existência e voltarmos para casa. E, depois de tudo isso, você pode descobrir que se você caiu, será possível levantar. Que o melhor da vida será este recomeçar. E não é você quem precisa morrer, mas esses pensamentos e sentimentos desesperançados e desesperadores que você vai conseguir eliminar da sua vida. É preciso se permitir compreender que a forma como você pensava pode estar errada, tanto para o bem quanto para o mal. Que você compreenda que, até pelo caráter de doença ao qual você está sofrendo, você tem esses sintomas. Então, se apesar de toda a dor você quer continuar, se depois e apesar de todo o cansaço você deseja caminhar, e se o que eu te disse aqui fez algum sentido para você, acredita que é possível ser feita uma reprogramação mental e emocional. Porque muitas coisas que você pensa que é você quem pensa, não é mais você. Foi essa doença que te tirou o poder de decisão e de percepção dos fatos como eles são. Porque nos momentos mais dolorosos e nos remédios mais amargos, que muitas vezes encontramos a profunda e definitiva transformação, sem a qual talvez continuássemos paralisados na vida. Espero que esse vídeo tenha te tirado algumas dúvidas e ele foi feito para você refletir. Então, por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.